Afinal, nessa pandemia, eu devo ficar em casa ou eu devo sair de casa? E não se esqueça de deixar seu like, de assinar o canal, de ativar o sininho para receber as notificações e de compartilhar com seus amigos. Segue a gente também lá no Instagram, é o Coração em Chamas Org. Primeira coisa que eu queria falar é que me entristece muito perceber que nesses últimos tempos, algo que está ocorrendo na nossa nação, algo que deveria ser motivo de finalmente nos unirmos como povo, como nação do Brasil, tem acabado virando mais uma vez uma briga, uma guerra de politicagem suja. Você vê de um lado pessoas acusando o governo, dizendo que muitas vezes as mortes são culpa do governo, e do outro lado você vê pessoas criando algumas fake news que chegam a ser absurdas e as pessoas simplesmente compartilham sem nem se importar qual é a veracidade daquela informação. Por exemplo, teve um caso de uma pessoa no Recife que foi dita que ela morreu num acidente, que o pneu estourou e que no laudo médico o legista colocou como uma informação de que ele morreu de coronavírus. Mas se você fizer uma pesquisa rápida, você vai descobrir que das 5 mortes que ocorreram no Recife, nenhuma está relacionada com esse rapaz ao qual foi compartilhado o atestado de óbito dele. Porque a primeira vítima do coronavírus no Recife só morreu depois de 2 dias do óbito dessa pessoa e não era a mesma pessoa porque não tinha a mesma idade, assim como a segunda, assim como a terceira, assim como a quarta e assim como a quinta, que é uma mulher. Todas as pessoas que tinham morrido até o momento em que saiu essa fake news, nenhuma batia em relação à questão da idade com essa pessoa que estavam alegando que foi mudado o laudo. Ou seja, as pessoas estão acreditando em fábulas de que os governadores e os legistas estão alterando propositalmente os laudos para poder aumentar o número de pessoas que morreram por coronavírus no Brasil. Isso chega a soar irracionalmente. Outra notícia que eu vi hoje, dizendo que a Globo estava passando uma matéria na Globo News dizendo que um traficante armado com fuzil é morto pelo coronavírus enquanto estava em confronto com a polícia. Eu vou deixar a imagem para que você possa ver e as pessoas estão pegando essa imagem, compartilhando, dizendo assim, Globo lixo, olha, não podemos acreditar na imprensa. Pelo amor de Deus, como é que você acredita que a Globo, ainda por mais defeitos que ela tenha, eu não estou protegendo a Globo, inclusive eu não assisto a Globo, mas você acha que uma empresa desse porte se prestaria a compartilhar uma notícia no jornal dela dizendo que um traficante armado com fuzil morreu num confronto com a polícia, morreu de coronavírus? Vamos tentar ser um pouco mais seletivos na nossa inteligência e buscar compartilhar informações que tenham veracidade, que tenham alguma fonte confiável. Eu ainda sou favorável ao isolamento, muito porque ainda há o perigo na crescente dos casos de coronavírus no Brasil. A gente não pode brincar com essa doença porque não é uma coisa simples. Enquanto a gente não conseguir estagnar o número de novos casos e diminuir, a gente está correndo risco quando a gente vai para a rua. Não só com a nossa vida, mas com a vida das pessoas que nós amamos, porque nós podemos pegar o vírus e não morrer, mas transmitir para alguém que acabe morrendo. Mas é óbvio que se uma pessoa que não tem comida em casa e que precisa sair para trabalhar e ela precisa fazer isso, é óbvio, eu não vou ser hipócrita de dizer que eu não faria. Eu, Tarcísio, me restringiria, mas se acabou a comida e, por exemplo, eu sou um faxineiro, eu sou um vendedor ambulante, eu trabalho numa barraca, enfim, diversas situações que a gente vê pelo Brasil, óbvio, eu sairia para trabalhar, porém, eu iria de uma forma bem restrita. Eu iria para o trabalho e depois para casa, ou seja, eu só sairia para fazer o necessário. Porém, não é isso que a gente tem visto. A gente tem visto pessoas indo para a praia, pessoas indo para a praça. Uma pessoa às vezes, eu preciso trabalhar e vai para o trabalho. Aí depois, quando tá voltando para casa, pensa, lembrei de uma camisa que eu vi no shopping, eu vou lá comprar a camisa. Aí vai para o shopping, ou seja, se expõe por um motivo que não é necessariamente um motivo que a pessoa precisaria ir para a rua. E aí eu queria fazer um parênteses, se você tem uma pessoa que faz uma faxina na sua casa, por exemplo, ou que te ajuda de alguma outra forma, se você puder, mantenha o pagamento dessa pessoa.
Eu sei que às vezes não é R$80, R$100 que vão fazer uma falta tremenda no bolso de quem tem condições de pagar uma faxina. E você vai estar ajudando essa pessoa. E desde já eu quero agradecer aqueles que têm se esforçado para fazer isso, como eu conheço algumas pessoas que têm feito. Que Deus possa te abençoar e te retribuir. E que não lhe falte esse valor. Mas voltando ao caso das pessoas que querem voltar às atividades normais, como eu falei, se for uma questão de a pessoa precisar comer, a pessoa precisar trabalhar para ter alguma coisa em casa, eu até compreendo. Mas não é o caso da maioria das pessoas que estão lutando para voltar para trabalhar. Pelo menos das que eu conheço, a maioria tem comida, a maioria continua empregado, mas por uma questão política estão querendo voltar às ruas e voltar às suas atividades normais, se pondo em risco, porque a doença não escolhe partido e a doença não escolhe lado direito ou esquerdo. E é como eu falei, esse era um momento para a gente como nação estar unido, como povo, sabe? Mas a gente acabou tornando mais uma vez uma batalha política desnecessária e irracional. E eu queria ler uma palavra, principalmente para a igreja, que é Mateus 5, no versículo 44 e 45, que diz: Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos tornei filhos do vosso Pai Celeste, porque Ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons e vir chuvas sobre justos e injustos. Queridos, todos nós estamos sujeitos à mesma coisa. Não ache que é só porque você é crente que você não está sujeito a sofrer essas consequências. Como Jesus mesmo falou, Deus faz nascer o sol sobre justos e injustos, faz cair a chuva sobre bons e maus, enfim, todos nós estamos sujeitos. Eu creio que Deus pode proteger, mas eu também creio na palavra que Jesus declarou quando ele estava no deserto sendo tentado por Satanás, e ele disse: não tentarás o Senhor, o teu Deus. O próprio Jesus diversas vezes era ameaçado de morte e ele saía. Algumas situações ele não foi para um lugar específico porque queriam matá-lo. Ou seja, ele sabia que não é porque ele era o próprio Filho de Deus, que ele tinha o poder sobre as mãos dele, que ele poderia simplesmente fazer qualquer coisa e se expor a qualquer coisa. Não tentarás o Senhor, o teu Deus. Por isso eu quero te falar, se resguarde. Ainda que você precise, que você necessite voltar ao trabalho, não se desleixe, se mantenha guardado. Não volte à rotina como se nada estivesse acontecendo. E eu queria dar um último exemplo, que é o exemplo de Eliseu. Quem lê a Bíblia, conhece a história de Eliseu, sabe que Eliseu foi um grande homem de Deus, discípulo de Elias, operou diversos milagres. Entre os milagres ele trouxe cura de lepra, cura de algumas coisas. Porém, Eliseu morreu de uma doença que foi incurável, ou seja, um grande profeta de Deus que curou outras pessoas morreu doente. Por quê? Porque todos estamos sujeitos. A vontade de Deus, ela tem que ser soberana e a gente não precisa buscar entendimento. A gente tem que crer, porque a Bíblia fala que não é o nosso entendimento que agrada a Deus. O que a Bíblia nos ensina é que sem fé é impossível agradar a Deus. Eu sei que esse vídeo não vai alcançar um número muito grande de pessoas, mas se pelo menos as pessoas que estão vendo se conscientizarem, passarem a ter entendimento da importância de se resguardar, ainda que precise trabalhar, ou que pare de compartilhar notícias sem ter uma informação, uma fonte segura, já vai ser suficiente. Porque eu sei que essa pessoa ela vai ser uma educadora e ela vai ajudar outras pessoas a pararem também de compartilhar coisas que são fake news. Mas se você puder, eu deixo o meu muito obrigado, você compartilha essa notícia com as pessoas que você conhece, no WhatsApp, no Instagram, no Facebook, para que a gente possa entender a importância da gente ficar em casa e a importância da gente sair de casa com parênteses de se resguardar. Que o Senhor Jesus abençoe a sua vida e que esse seja um tempo, uma oportunidade de você se aproximar de Jesus e mergulhar no amor de Deus. Deus abençoe.